Boa noite, Vander Pedroso aqui do canal Ler a Viver, pedindo licença para entrar na tua casa. Deixa eu ver se o microfone tá ligado? Tá ligado? Então bora pro vídeo, pessoal. Pessoal, o vídeo anterior eu gravei o primeiro capítulo da parte 1 do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Já está disponível no canal. Se você ainda não viu esse vídeo, vê, porque é maravilhoso. Mas antes, se inscreve aqui, tá? Se inscreve e compartilha o máximo possível. É o seguinte, a primeira parte do Céu e o Inferno de Allan Kardec fala sobre o futuro e o nada. Basicamente ele discute, ele fala sobre como seria, ele debate, como eu posso explicar para vocês, do meu ponto de vista, não significa que é o ponto de vista certo, que é isso mesmo, é sobre isso que o livro fala, não. Cada vez que a gente lê, cada vez a gente vai ter um ponto de vista diferente, e isso que é legal dos livros. O que eu vejo é o seguinte, se eu olhar aqui para mim não errar no que eu vou falar para vocês, para não falar besteira. Pera aí, eu deixei marcadinho. O futuro e o nada. Eu li aqui nos 3. Ó, só esse pedaço aqui para vocês entenderem. Suponhando que por uma circunstância qualquer todo o povo se convence que de dentro de 8 dias, 1 mês ou 1 ano ele será aniquilado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais vestígio dele após a morte. Que faria esse povo durante esse tempo? Trabalharia para melhorar, para se instruir, esforçar-se-ia para viver, respeitaria eles os direitos e os bens, a vida do seu semelhante, submeter-se a leis, a uma autoridade qualquer que fosse, mesmo a mais legítima autoridade paterna, haveria para ele qualquer espécie de dever? Certamente que não. É mais ou menos isso, gente, é esse ponto de vista. Como seria se de repente você soubesse que você vai morrer daqui 30 dias? Você iria tentar melhorar? Você iria tentar melhorar como pessoa? Você iria tentar melhorar como pai, como irmão, como marido, como filho? Entendeu? Então a crença que o Espiritismo traz pra gente, a visão, na verdade, que o Espiritismo traz pra gente, do ponto de vista desse primeiro capítulo da primeira parte, é que assim, como eu acredito numa vida após a morte, que a morte não é o fim de tudo, então mesmo sabendo que eu vou morrer daqui 30 dias, eu vou tentar melhorar, vou me esforçar o máximo possível nesses 30 dias para eu merecer alguma coisa de bom pós-mortem, entendeu? Pós-mortem. E aqui diz que essa visão de que tudo acaba com a morte, a pessoa meio que não tenta melhorar, né? Eu acho que ela vai tentar ser o mais sacana possível e pensar em si só, porque o ser humano ele é egoísta por natureza, será? Não sei, gente. Mas eu quero acreditar que algumas pessoas, pelo menos, soubessem que fosse morrer daqui a 30 dias, tentariam melhorar para ter sua recompensa pós-morte. Esse é o meu ponto de vista. Bom, mas se vocês perderam, esse é só um pedaço do primeiro capítulo, da primeira parte. O vídeo já está disponível, tá? Então, antes de eu começar a segunda parte, que é a preocupação com a morte, causas do temor da morte, por que os espíritas não temem a morte? Não é bem assim também, não é que a gente não teme, pode vir papai matar no peito, não é isso. É que diante do inevitável, os espíritos aceitam melhor qualquer outra pessoa, que qualquer outra religião, e isso é indiscutível. O espírito aceita a morte com mais leveza, como uma causa natural, o inevitável, apenas mais uma passagem, mais uma etapa da vida. Porque a vida ela é eterna, né? O espírito não morre, o espírito é eterno. A gente não teme, mas vamos lá, vamos ler. Mas antes de eu começar aqui, você já se inscreveu no canal? Ó, eu falei aqui da primeira parte, tudo, dei aquela enrolada, mas é só para dar tempo para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês compartilharem bastante o vídeo e comentem aqui qual que é o próximo livro que vocês gostariam que eu lesse aqui no canal, tá bom? E não se esqueça, a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Eu quero ler ao vivo aqui com vocês como enfrentar o ódio do Felipe Neto, mas para isso eu preciso muito que vocês compartilhem o máximo possível e nós consigamos juntos chegar a 1000 inscritos. Então eu acho que agora já deu tempo de você se inscrever, né? Espero que sim. Vamos lá. Capítulo 2, a preocupação com a morte. O homem, em qualquer grau da escala evolutiva... Só um minuto, gente, que eu vou tomar uma água antes de começar, peraí. Perdão, tá? Mas a gente aqui é leitor raiz. O homem, em qualquer grau da escala evolutiva que pertence,
o estado de selvageria, possui o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles que pranteamos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que a ideia do nada. Como explicar então que entre aqueles que creem na imortalidade da alma se encontra ainda tanto apego às coisas da terra e uma preocupação tão grande com a morte? A preocupação com a morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ela é necessária enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido quanto às condições da vida futura, como um contrapeso aos narramentos que, sem um freio, poderia levá-lo a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho desse mundo, que deverá servir ao seu próprio adiantamento. É por isso que nos povos primitivos a ideia do futuro não é mais que uma vaga intuição. Mais tarde, uma simples esperança, mais tarde, finalmente, uma certeza, mas ainda contrabalanceada por um secreto apego à vida corpórea. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui, mas ao mesmo tempo compreendendo melhor sua missão sobre a terra, ele esperará seu fim, com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura dá novo curso às suas ideias e outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, o homem trabalha somente para a vida presente. A partir dessa certeza, ele trabalha com vistas ao futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que der ao presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de dar prosseguimento às relações que teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem cessar em inteligência e em perfeição, confere-lhe a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. A solidariedade que ele vê estabelecer-se entre os mortos e os vivos faz com que ele compreenda a que deve existir entre os vivos. A fraternidade tem desde já sua razão de ser, e a caridade adquire seu objetivo no presente e no futuro. Interessantíssimo, né, gente? Só a ideia de ser... eu não acredito em nada, eu sou um cara cético, pra mim até ver pra crer. Mas só... não eu é uma suposição, né? Mas suponhamos, só de plantar a ideia de que você pode reencontrar seus avós, algum amigo que se foi antes de você, né? Sua esposa, se perdeu um filho. Só de você saber que você tem essa possibilidade, não é bem mais aconchegante? Não te acalma mais, não te conforta, não é bem mais confortante? Para mim é. Bom, mas deixa aí nos comentários, tá? Tá gostando, gente? Se tá gostando, compartilha, curte, comenta. Voltando à leitura. Para livrar-se das preocupações com a morte, ele precisa enfrentá-la em seu verdadeiro sentido, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele ter uma ideia tão exata quanto possível. O que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para desapegar-se da matéria. Para os que não são suficientemente adiantados, a vida material sobrepõe-se ainda à vida espiritual. Apegando-se ao redor, o homem só vê a vida do corpo, embora a vida verdadeira seja da alma. Estando o corpo privado de vida, tudo lhe parece perdido e ele se desespera. Se em vez de concentrar seu pensamento sobre as vestes exterior, ele se concentrasse sobre a própria fonte da vida, sobre a alma que é o ser real, que tudo sobrevive, ele lamentaria menos por seu corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso é necessária uma força que o espírito somente adquire pelo amadurecimento. A preocupação com a morte prende-se, portanto, à insuficiência de noções acerca da vida futura. Mas ele denota a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. É desse modo, provocado pelo desejo secreto da sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza.
A preocupação enfraquece à medida que a certeza se forma. Ela desaparece quando a certeza é completa. Eis o lado previdencial da questão. Foi sábio não perturbar o homem, cuja razão ainda não estava forte o bastante para suportar a perspectiva excessivamente positiva e sedutora de um futuro, que poderia levá-lo a negligenciar o presente. É necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Essa situação é mantida e prolongada por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto como é apresentada a vida futura, aspecto esse que poderia bastar às inteligências menos avançadas, mas que não satisfaria as exigências racionais dos homens que refletem, desde que nos apresentam, dizem eles, como verdadeiras, como verdades absolutas, princípios que a lógica contradiz, e dados positivos da ciência, é porque não são a verdade. Daí resulta a incredulidade de uns e a crença mesclada da dúvida de outros. A vida futura é para eles uma ideia vaga, uma possibilidade e não uma verdade absoluta. Eles desejariam crer, desejariam que fosse verdade. E no entanto dizem a si mesmos: mas se não for assim, o presente é positivo, ocupemo-nos primeiro dele. O futuro virá por acréscimo. Vai achando que o presente é positivo e se ocupa só do presente, para você ver o que te espera. Continuando, gente. E depois eles dizem também: o que é a alma na verdade? Um ponto? Um átomo? Uma centelha? Uma chama? Como é que ela sente? Como é que ela vê? Como é que ela percebe? A alma não é para eles uma realidade efetiva? É uma abstração? Os seres que eles são caros, reduzidos ao status de átomos no pensamento deles, estão, por assim dizer, perdidos para eles e não retêm, ao seu ver, as características que os faziam amados. Eles não compreendem o amor que uma centelha, nem o amor que possa ter por ela e eles próprios. O número dos que são dominados por esse tipo de pensamento é considerável. Uma outra coisa que amarra as coisas na Terra, até mesmo aqueles que creem mais firmemente em uma vida futura, é a impressão que eles conservam do ensino que lhes foi dado desde a infância. O quadro apresentado pela religião não é tem-se que convir, nem muito sedutor, nem muito consolador. Vemos de um lado as contorções dos danados que espiam nas torturas e nas chamas sem fim seus erros de um momento. Para eles, os séculos sucedem aos séculos, sem esperança de abrandamento, nem piedade. E o que é ainda mais impiedoso para eles é o arrependimento é ineficaz. Do outro lado, as almas languidas e sofredoras do purgatório, aguardando sua liberdade de boa vontade dos vivos, que orarão por eles e os mandarão orar, e não de seus esforços para progredir. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Acima delas, paira na categoria muito restrita dos eleitos que gozam por toda a eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa inutilidade eterna preferível, sem dúvida, ao nada, nem por isso é menos monótona. É por isso que vemos nas pinturas que retratam os bem-aventurados figuras angélicas, mas que respiram mais o tédio do que a verdadeira felicidade. Essa situação não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que é a única compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que o selvagem ignorante do senso moral obtuso, pelo simples fato de ter recebido o batismo, esteja no mesmo nível daquele que chegou ao mais alto nível da ciência e da moralidade prática. Após longos anos de trabalho, é ainda menos concebível que a criança morta em tenra infância, antes de ter coincidência de si mesma e de seus atos, goze dos mesmos privilégios pelo simples fato de uma cerimônia na qual sua vontade não teve qualquer participação. Esses pensamentos não deixam de agitar os mais fervorosos por menos que reflitam. Continuando, pessoal. O trabalho progressivo
que se realiza na Terra em nada, contando para a felicidade com que acreditam adquirir essa felicidade à custa de algumas práticas exteriores, a possibilidade mesma de comprá-la a preço de ouro, sem a reforma séria do caráter e dos hábitos, fazem com que os gozos do mundo mantenham todo o seu valor. Muitos crentes dizem para si mesmos que, uma vez que o futuro é garantido pelo cumprimento de algumas obrigações formais ou pelas graças que o esperam após a morte, sem que privem de coisa alguma, seria tolice impor em sacrifícios ou qualquer coisa em favor de outrem, já que se pode atingir a salvação trabalhando cada um por si. Certamente nem todos pensam assim, pois há belas exceções, mas não se pode negar que não seja essa a situação da maioria, sobretudo nas massas menos esclarecidas, e que na ideia de comumente se faça das condições para ser feliz do outro mundo, não está apego aos bens terrenos e, por conseguinte, o egoísmo. Acrescente-se a isso tudo, em nossos costumes, concorre para fazer com que lamentemos a perda da vida terrena para duvidamos da passagem da terra para o céu. A morte não é cercada senão por cerimônias fúnebres, que aterrorizam mais do que suscitam esperança. Sempre que se representa a morte, é sob um aspecto repulsivo e nunca como um sono de transição. Todos os seus símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando o hediondo e o descarnado. Nenhum deles representa a alma desprendendo-se, radiosa de seus laços terrenos. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada pelas lamentações dos vícios, como se a maior felicidade tivesse acontecido naquele que parte. Dizem-lhe o adeus eterno, como se não fosse revê-lo jamais. O que se lamenta é o que tem perdido os prazeres desse mundo, como se não tivesse de encontrar prazeres maior no outro. Que felicidade costuma te dizer morrer quando se é jovem, rico, feliz e quando se tem pela frente um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz apenas passa pela cabeça, pois não tem raízes. Tudo concorre então para inspirar o pavor da morte, em vez de fazer nascer a esperança. O homem levará muito tempo ainda, sem dúvida, para se desfazer desses preconceitos, mas irá consegui-lo à medida que sua fé se fortaleça. Então fará uma ideia mais justa da vida espiritual. Ó, gente, se vocês estão prestando atenção na leitura, tá tudo bem claro aqui, né? A crença vulgar, por outro lado, coloca a alma em regiões que são apenas acessíveis ao pensamento, onde elas se tomam, de certo modo, estranhas aos que permanecem vivos na Terra. A própria Igreja coloca entre as almas e os vivos uma barreira intransponível. Ela declara que todas as relações são rompidas e toda comunicação é impossível. Que se elas estiverem no inferno, toda esperança de revê-lo está perdida para sempre, a menos que se vá para lá também. Se elas estivessem entre os eleitos, estarão absorvidas por sua beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma tal distância que leva a pensar numa separação eterna. É por isso que ainda se prefere tê-los junto a si, sofrendo na terra, do que vê-los partir. Ainda que para o céu, além disso, a alma que estiver no céu estará realmente feliz em ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe e seus amigos queimando eternamente. Vocês entenderam, gente? Se vocês acreditarem que você vai ter o inferno eterno, ou o céu eterno, ou a felicidade no céu é aquela felicidade contemplativa, que você fica lá, você não tem mais obrigações que você fez por merecer na terra, gente, a inutilidade, ou ficar ocioso, isso aí para o espírito é a pior coisa que pode ter. Trabalhar sempre, laborar sempre. Vai por mim, você vai ser bem mais feliz do lado de lá, mas calma. Por que os espíritas não temem a morte? A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. Vou repetir. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. Você para de achar que se existe vida após a morte e passa a acreditar que existe vida após a morte.
A condição das almas após a morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu é levantado, o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Ele existe, ele é real. Não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que vêm nos descrever sua situação. Vocês estão entendendo? Não somos nós que descobrimos o mundo espiritual. É o mundo espiritual que veio até nós. Nós o encontramos em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade e infelicidade. Assistimos todas as peripécias da vida além túmulo. Tudo isso passa a ser para os espíritos motivo da alma com a qual encaram a morte. Motivo da calma. Tá, vou voltar, tá, gente? Isso passa a ser para os espíritas motivo da calma com a qual encaram a morte, da serenidade de seus derradeiros instantes na terra, e que o sustenta não é apenas a esperança, mas a certeza. Eles sabem que a vida futura é a continuação da vida presente em melhores condições, e eles aguardam com a mesma esperança com que esperam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos para essa confiança estão nos fatos de que são testemunhas e nas concordâncias desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração, ela é um corpo etéreo. A alma não é abstrata, ela é um corpo etéreo, o que faz dela um ser definido, que o pensamento abraça e concebe. Isso já é bastante para fixar as ideias sobre a sua individualidade, suas aptidões e percepções. A lembrança daqueles que são caros repousa sobre algo real, né? Lembrança daqueles que foram caros, a linguagem que ele usa é uma linguagem de 1800 e lá. A lembrança daqueles que são caros, entenda como a lembrança daquelas pessoas que se foram, que você gostava muito, entendeu? E essa lembrança, ela repousa sobre algo real, em algo que existe. Eles não são mais representados como chamas fugidias, que nada dizem ao pensamento, mas de uma forma concreta, que os apresenta mais como seres vivos. Além disso, ao invés de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão ao redor de nós. E o mundo corporal e o mundo espiritual estão em constante relação. Assistem-se mutuamente. A dúvida quanto ao futuro não tendo mais lugar, a preocupação com a morte deixa de ter razão de ser. Vemo-la chegar com tranquilidade, com uma libertação, como uma porta para a vida, não como uma porta para o nada. Gente, chegamos ao final do capítulo 2 da parte 1, a preocupação com a morte. Nesse capítulo nós lemos causas do temor da morte e por que os espíritas não temem a morte. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam sobre o que foi lido e põe no comentário o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Compartilhe o máximo possível esse vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esse assunto. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Chegou até aqui, dê seu joinha. Se chegou até aqui, eu sei que é porque vocês gostaram, tá bom? E rumo a 1000 inscritos, gente. Rumo a 1000 inscritos. Valeu? Até o próximo vídeo. Ah, lembrei que eu ia falar. Assistam os outros vídeos, tá? O capítulo 1 da parte 1 já está disponível. Eu gaguejo mesmo, gente. O capítulo 1 da parte 1 já está disponível. Esse que eu acabei de ler é o capítulo 2 da parte 1. Mas curta, compartilhe e comente para o próximo capítulo. Valeu!